de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 5. João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Amém? João 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Repita comigo: 38 anos. Verso 6. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Disse Jesus: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Queremos continuar te ouvindo, fala conosco, usa-me, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre algo que pode mover a sua vida, algo que pode mudar a sua história. Eu quero falar um pouco com você hoje sobre perseverança, sobre não desistir. A carta aos Hebreus diz: o justo viverá da fé, e ele não retrocede, ele não volta atrás, ele vai adiante para a conservação da alma. Deus nos deixou inúmeros exemplos de pessoas que tiveram tudo para voltar atrás, tudo para desistir, tudo para desanimar, mas foi a perseverança que fez a história final dessas pessoas darem um rumo diferente. Então hoje nós vamos olhar uma dessas pessoas, que certamente deveria ser copiada, ou nos tida como um exemplo todos os dias de nossa vida. O texto diz que havia uma festa entre os judeus, versículo 1 do capítulo 5, e Jesus foi para Jerusalém, e que havia em Jerusalém uma proposta muito tentadora para alguns necessitados. Havia em Jerusalém um tanque famoso por ter águas curativas, águas medicinais. Esse tanque tinha a fama de que no momento inesperado, onde ninguém sabia quando, um anjo agitava a água, e aí então todo aquele que caísse nessa água, o primeiro sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ninguém sabe se isso é verdade ou não, mas era a fama do tanque. E o tanque continha com esta fama o quê? Trazer esperança ao coração dos enfermos. Gente que não tinha mais perspectivas, pessoas que já haviam tentado de tudo e nada funcionou. Qual era o melhor endereço para essas pessoas? O tanque. Não é você no médico, não, o remédio não deu jeito, o cadernal não te trouxe sanidade. Então é melhor você ir onde? No tanque. O tanque tem fama de curar. Ninguém sabe quando, mas tem fama.
Então o tanque ficava repleto de pessoas, porque onde há esperança, as pessoas estão concentradas. Porque tudo que acontece na nossa vida, ou uma grande parte das coisas, tem a tendência a nos trazer desesperança, a nos dar a seguinte informação: você não vai conseguir. Então o tanque estava lá, para todo mundo que acreditasse nele, ir lá e ficar curado. Se ele curava, não sei, mas que alguém deve ter ficado curado, deve, para alimentar a fé dos outros, nem que fosse de uma doença psicossomática. Pulei e fiquei curado, glória a Deus. Só que ali perto do tanque morava um homem, e é sobre ele que eu quero falar. Um paralítico, 38 anos paralítico. Quantos anos? 38 anos de paralisia. Era para ter feito com que esse homem já tivesse o quê? Se conformado com a paralisia, né, gente? 38 anos paralítico. Cada dia que passava ele olhava para aquelas perninhas dele, e as pernas davam uma informação para ele. Qual era? Tu nunca mais vai andar. É isso aí, essa é a sua realidade. Imagine ele olhando para as perninhas, dizendo: você não anda mais, né? Tem mais jeito para você. Os músculos já foram embora. É ou não é? Os ossos já estão se atrofiando. Os nervos já eram. Isso poderia ser a visão de qualquer um, mas não desse paralítico. Por isso que eu gosto dele. Porque tem gente que com uma semana de problema já acha que o problema não tem mais jeito. Tem gente que com um mês de problema já acha que o problema não tem mais jeito. Tem gente que com um ano de problema acha que não tem mais jeito. O cara tem 38 anos de problema, olhando para as perninhas. E ele passava uma mensagem para ele mesmo, porque encorajar os outros é a coisa mais fácil, mas falar para você mesmo: perninha, perninha, fininha, atrofiadinha, um dia você ainda vai. Isso é tremendo, gente. Eu acho que esse tipo de comportamento não é para todo mundo, é para um povo bem seleto. Porque hoje você enfrenta, tu está desempregado há quanto tempo? Um mês, dois, uma semana, o que é que você diz? Muito difícil. Uma crise tremenda. Você olha com muita facilidade e dá o caso como perdido. Mude sua ótica. Pare de ter uma visão pessimista. Olhe para a sua situação e diga para ela: o problema, eu vou falar uma coisa para tu: o meu Deus é maior que você, e Deus dará ordem aos teus anjos a meu, e algo vai acontecer. Ah, está com a doença, morri. Então morre, miserável. Você já falou que vai morrer? Esse dia uma senhora falou comigo: eu estou com câncer, descobri um câncer na mama, eu vou morrer. Eu falei: minha senhora, eu não tenho câncer de mama e também vou. E talvez possa ser até primeiro que a senhora, porque ninguém sabe o dia de sua morte, ou não é? Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Qualquer momento alguém grita: 12, era você. Olha só. É ou não é? Ninguém sabe. E ela vem com essa choramingação: eu vou morrer. Eu falei: eu não tenho câncer e também vou morrer. Ela falou: o senhor é muito engraçado, hein? Eu falei: minha senhora, é assim que a vida funciona. A senhora está com a doença, se a senhora disser que vai morrer com esse negócio vai matar a senhora mais rápido. Ela disse: o senhor ora por mim para Deus me curar? Eu falei: claro. Mandei ela fechar os olhos, botei a mão nela e falei: Senhor, cura essa moça, o senhor tem poder. E se o senhor curar, todos nós vamos ver a sua glória. Mas se o senhor não curar, ela vai ver a sua glória. Quando eu abri o olho, ela estava olhando para mim assim, ó. É só uma questão de visibilidade. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo anda se os seus olhos forem maus, todo o corpo anda em. É uma questão de visibilidade. Ele olhava para as pernas dele e dizia o quê? Um dia eu vou
Por que eu sei disso? Porque com 38 anos de doente, ele mandava os outros levá-lo para a beira do tanque. Me leva lá para o tanque. Ele podia ficar olhando para a parede. Depressivo, anorexo. Não é verdade? Poderia estar olhando. Síndrome do pânico. Isso está assim de gente. É assaltado, não quer sair mais na rua. Olha para pensar. A vida continua, gente. Por pior que seja o ontem, ele é ontem e não hoje. Mas se você não viveu hoje, certamente você não terá o amanhã. E essa é a função do maligno. Então traga à memória aquilo que te traz e não aquilo que te perturba. Aconteceu, acabou, já era, me matou? Não, glória a Deus. Te matou? Aí já era. Não, aí não tem mais jeito. Morreu, fazer o quê? Lá não tem sogra, não tem nada, graças a Deus. No céu. Tem uma história que diz que a moça morreu. A senhora chegou no céu, perguntou o porteiro lá: você viu meu marido? O José falou: vem, irmão, tem o quê? 2 anos? Falou: Olha, está sentado embaixo daquela árvore. Quando ela viu o marido, gente, ela correu, desamou. Ele falou: para, foi até que a morte nos separe. Aqui eu não tenho nada a ver com você, não se mete mais, aqui acabou. Então você não quer sofrer, não viva, porque no mundo tereis Então qual é o segredo? Vencer as dificuldades, pois os problemas estão aí, não para nos vencer. Os problemas estão aí para que Deus seja glorificado na nossa vida através deles. Você pode olhar com uma visão fatalista ou com uma visão animadora. Então ele falava: me leva para o tanque. E o pessoal levava, estacionava a maca dele lá, perto do tanque. E ele ficava. O tanque era perigosíssimo para ele, hein? Que o texto diz que era um curado por vez. O tanque de Bethesda era mais ou menos como o SUS, o Sistema Único de Saúde. Muito doente, um curado por vez. E ninguém sabe se é verdade. Lá estava ele. O tanque era perigosíssimo, porque já pensou se ele não fosse o primeiro a cair? Era paralítico. Pulou, não é o primeiro. Blu, 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 blu. Morria afogado. Mas ele tinha esperança. É isso que eu gosto neste homem. Ele não desfalecia. Ele ia para a beira do tanque. E a beira do tanque era um local muito difícil para ele. Por quê? Porque ele poderia ver as outras pessoas sendo curadas. E sabe o que é pior do que não ser curado? É ver o outro ser. Gente, dá uma raiva ver as coisas acontecer. Será que é só em mim? Não dá. Por isso está na hora do milagre parar de acontecer ali. O milagre está sempre acontecendo onde? Ali, mas nunca aqui. Nós temos que mudar isso. Sempre narrando milagres dos outros. Você passou em cima de uma nota de 100 e o cara de trás gritou: achei! Para pensar, só acontece na vida dos... E era difícil para ele. Imagine ele ali na maca, deitado ou sentado, e alguém falava: chacoalhou a água, pulava todo mundo. Aí alguém gritava: curei! E passava por ele. O que ele poderia dizer? Só acontece na vida dos outros. Ou então ele poderia dizer: -1 para amanhã. Não, é uma questão de ótica. Amanhã é -1. Amanhã, 1 hora, cura todo mundo e fica só eu. Ele era o pior? Não, tinha alguém pior que ele. Quem? O cego. Que ele pelo menos podia ver quando a água era agitada. O cego não. O cego, se quisesse alguma coisa, tinha que ficar de molho dentro do tanque. Aí sabe como é que é? Um abismo chama outro abismo, é ou não? O cara não fica cego, ainda pega uma pneumonia, é ou não? Então as coisas sempre podem piorar. Não adianta. Você tem que nutrir no seu coração a esperança de que Deus fará algo a seu respeito, senão a sua fé desfalece. Pare de olhar para o problema e maximizá-lo. Não faça isso. Isso vai afugentar a sua fé. Ele olhava e falava: eu vou para o tanque. Mas rapaz, tem 38 anos, hoje está chovendo, as coisas não estão boas. Poxa, me deixa lá de manhã e vai me buscar de tarde. Era só isso. E ele ficava lá, olhando o tanque
fazer as coisas pelas outras, mas nunca por ele. Mas estava ele, olhando, curou. Ah, legal, o cara ia embora e ele ficava olhando. Uma hora vai chegar a minha, o dia acabava, ele ia para casa, paralítico. Dia após dia, ano após ano. Isso seria o suficiente para acabar com a esperança de muita gente, mas não deste homem. O que é necessário para acabar com a sua esperança? O que é necessário acontecer para que você comece a acreditar que Deus não pode fazer nada a seu respeito? Ele acreditava num tanque. E você acredita num tanque? Não. Você acredita num Deus poderoso. Mas o que é necessário para fazer você perder as esperanças? Será que o tempo é um fator crucial para que você pare de acreditar que as coisas vão acontecer? Será que a intensificação do problema é exatamente o que o diabo precisa fazer para você desistir e jogar tudo para o alto? Não para este homem. A leitura era desanimadora. Era só olhar para baixo, a opinião dos outros. Não tem mais jeito. Não tinha fisioterapia nenhuma que poderia consertar 38 anos de paralisia. Mas ele está ali, sempre perto do tanque. O tanque era a perspectiva do milagre. E essa tem que ser a nossa posição. Aconteça o que acontecer, nós temos que estar próximos de Deus. E a melhor maneira de nos aproximarmos de Deus é com fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Então por isso você está aqui. Por quê? Porque sua esperança está em Deus, está nele. E ele não falha. Ele não é incerto como o tanque. Inclusive o tanque nem queria relacionamento. O tanque só queria cura, só momento. Mas um dia, quem é que vem passando na festinha de Jerusalém, dando um rolezinho, tranquilão, seus discípulos fazendo cordão de isolamento? Jesus era pop. Vem ele, perto do tanque. Não se esqueça que o tanque era perto da porta das ovelhas. Os sacerdotes passavam por ali. E ninguém nunca fez nada por aquele homem. Ninguém fez nada. Mas ele está ali. E Jesus vem passando. E tinha muito doente? Tinha. Por que esse chamou a atenção de Jesus? Por que Jesus só curou este homem? O que fazia deste homem alguém tão especial, para fazer com que um homem tão famoso quanto Jesus parasse e retesse sua comitiva por alguns momentos e pudesse saber a história do homem? O quê? O que esse homem tem que as outras pessoas não têm? Pare para pensar. O homem tem 38 anos de doente. Eu não sei se essa era a idade dele. O texto me diz que ele era paralítico de nascença. Jesus está nos 30, 31, 32, provavelmente nessa passagem. Quando Jesus nasceu, o homem já era paralítico. Quando Jesus olhou a história daquele homem, olhou para aquele homem, a primeira coisa que a visão transmitiu, vamos esquecer o sobrenatural, vamos olhar apenas a razão. Quando Jesus olha para aquele paralítico ali, sozinho, porque ele mesmo diz que ninguém o levava lá, o que indica que as pessoas que o levavam até ali não ficavam com ele. Elas tinham seus afazeres, elas tinham suas ocupações, elas estavam preocupadas com sua própria vida e não poderiam parar de viver para viver a vida dele. Essa era a situação. Pare para pensar. Jesus olhou para aquele homem e deve ter pensado o quê? O que esse cara está fazendo aí? Olha as pernas dele. Será que esse camarada acredita que a água do tanque pode reverter a situação dessas pernas? Esse camarada é louco. Ele não tem noção.
O quadro dele não é algo simples, um tumor que ele pode cair e pode desaparecer. Não, é reconstituição de músculos, é restauração de ossos, é o restabelecimento dos nervos. Esse cara é louco, ele está com um parafuso a menos. Mas Jesus olhou para ele e diz, consigo mesmo, provavelmente: rapaz, esse camarada aí não é fácil não, hein? Ele não é fraco não, hein? Ele tem fé pra caramba, e num tanque, hein? Posso usar essa fé em meu benefício? Para pensar. Olhou pro cara, aí procurou saber, falou assim: tá aí há quanto tempo? Alguém falou: 38 anos, doente. 38 anos? Vem para ir todo dia? Todo dia. Tá aí, ó, bate o cartão de manhã. Chega aí. É ou não é? Eu imagino mais ou menos o tanque de Betesda como uma igreja mundial do poder de Deus. Tem um montão de gente. Só que o Valdomiro é o tanque. Não, não. Todo mundo querendo chegar perto. Para pensar. Muitas pessoas colocam suas expectativas no lugar errado. Por isso acabam se frustrando. Jesus olhou e perguntou: tá aí, quem é esse cara? Ele falou: é o paralítico famosérrimo aqui do tanque. Tá aí todo dia. O pessoal traz de manhã e vem buscar de tarde. Aí a história do paralítico que nunca conseguiu chegar no tanque vai chegar onde? Em Jesus. O tanque não podia fazer nada pelo paralítico, o sacerdote também não, mas tinha alguém que podia fazer algo por ele, e esse alguém era Jesus. Jesus se aproxima do paralítico e faz uma pergunta sensacional: queres ficar são? Eu imagino o paralítico: não, senhor, eu vim aqui no tanque de bobeira todo dia, gosto de ver os outros ficar curados. Eu venho aqui ficar aí deitado, sabe, todo machucando no chão. É porque eu gosto disso, sou masoquista, gosto do sofrimento. Que pergunta fantástica, né, gente? Queres ficar são? Por que Jesus pergunta a ele? Nós descobrimos isso quando ele responde. Porque qual era a resposta certa? Qual era? Sim! Eu quero ficar curado! Foi isso que ele falou? Não. Quando Jesus perguntou: queres ficar são? Parece brincadeira. Já falei isso aqui, porque pense em alguém bem-humorado. Se alguém é Deus. Manda uma viúva cuidar de Elias. Quando Elias chega lá, a viúva não tem nada. Elias, já falei com a viúva para cuidar de tu. Elias deve ter falado: me dei bem, viúva. O desembargador com a mansão cheia do dinheiro. Chega lá, tem uma viúva catando uns gravetinhos, quase morrendo. Elias deve ter pensado: é para ela cuidar de mim ou eu dela? Não sei. Eu acho que eu entendi errado. É ou não é engraçado? Jesus mesmo é engraçado. O dia que vão prendê-lo no Getsemane, todo mundo com adrenalina na veia, ele se aproxima dos soldados e pergunta: quem vocês estão procurando? Não, ele está de brincadeira, não está, gente? Olha que situação. E agora Jesus olha para o paralítico e diz: queres ficar são? Aí o paralítico fala o improvável. Foi por isso que Jesus perguntou. Tinha algo que doía mais no paralítico do que a paralisia. Tinha algo que o incomodava mais. Estava alojado no seu inconsciente. Quando Jesus pergunta: queres ficar são? A resposta dele qual é? Ninguém faz nada por mim. Ninguém está nem aí porque eu estou sofrendo. Ninguém está nem aí porque eu estou vivendo. E isso é o que mais machuca. Muito mais do que a dor de uma paralisia. É saber que o seu irmão, é saber que aqueles que deveriam torcer por você não fazem nada a seu respeito. É olhar a indiferença no coração das pessoas. É olhar a dureza das pessoas, dizer que são assim e não querem mudar.
para melhorar sua condição de vida. Esse é o grande desafio. Jesus abre o porão da alma deste paralítico e ele mostra que tem algo pior do que sua paralisia. É ver as pessoas não ligarem porque ele está vivendo. Nada machuca mais do que a indiferença. Nada machuca mais do que olhar, sabe? E ver que o outro não está nem aí porque você está sofrendo. E às vezes o outro é seu marido, o outro é sua esposa, o outro é seu pai, o outro é seu filho, é alguém que estava tão perto de você. Se tem uma coisa que eu não gosto, eu não faço, não reprimo quem faz, mas eu não gosto, é de chegar num lugar, numa igreja por exemplo, e dizer no meio do culto, olha para o seu irmão aí e diz, eu te amo. Mentira! Tu nem conhece ele. Como é que você vai amar? Amor pede relacionamento, pede conhecimento, pede entrelace. Aquele homem abriu e disse, aí Jesus, ninguém me leva lá, eu sou o Rubens Barrichello do tanque de Betesda. Quando eu chego lá, já chegou outro primeiro que eu. Sempre quebro no finalzinho. Estou cansado de ver os sacerdotes passarem por aí e ninguém fazer nada. As pessoas só me trazem de manhã, mas ninguém fica comigo. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada. Pô, quero te dar uma notícia. Ainda que ninguém faça nada por você, Jesus pode fazer. Não se desanime. Não se desanime. Por quê? Eu aprendi uma coisa para não desanimar, sabe o que é? Eu espero pouco de mim, nada dos outros e tudo de Deus. Eu não desanimo, não me decepciono. Minha mulher me chama de sangue de barata. Você não esquenta a cabeça com nada. Minha filha, vou esperar de você. Vou esperar desses meninos. Vou esperar da Dilma, do Sérgio Cabral. Eu estou perdido. Se fizer, é bem-vindo, glória a Deus, você é abençoado. Se não fizer, estou aí, esperando em Deus, porque eu sei que Deus não vai me decepcionar. Não. Então quando Jesus pergunta àquele homem, ele quer ir no interior do homem, porque o tanque, ele não mantinha relacionamento. Todas as pessoas que eram curadas pelo tanque faziam o quê? Iam embora e não voltavam, a não ser que tivesse outra doença. É o máximo que o tanque oferecia, um momento. Mas Jesus não é para viver momentos, Jesus é para viver uma história, uma vida, não para momentos. Momentos se vive com droga, com sexo, com música. Jesus não. Jesus é para viver uma história. Então Jesus não o cura, porque sabia que dentro daquele homem tinha algo pior do que fora daquele homem. Tinha algo que doía mais. Então Jesus vai no interior do homem e faz ele jogar. Ele diz, eu estou decepcionado, ninguém faz nada por mim. Os religiosos, né? Os frequentadores, ninguém nunca fez nada. E aí Jesus diz algo para ele fascinante. Levanta-te! Como um cara de 38 anos paralisado recebe essa informação? Levanta-te! Primeira coisa que o paralítico deve ter feito, quem? Levanta-te, quem? Até porque ele não sabe quem é Jesus. Mas à frente você vai ver isso. Levanta-te, levanta-te. 38 anos. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Por isso que a gente tem que ir para o céu. Tem muita dúvida para tirar, não tem? Chegar lá e falar com o anjo, quem era o paralítico? Falar, o paralítico, fala sério. Tu andou na hora? Tem foto? Vídeo, tem alguma coisa que registrou? Gente, um cara de 38 anos tem que ir para a cadeira de roda, para muleta, para bengala, para andar. Levanta-te. Levanta-te, está tudo restituído.
A Bíblia é um livro de fé, não tem jeito. É ou não é? É impossível, não é? Para quem? Para mim e para você, mas não é para Jesus. Ele detém o controle de todo o poder. Faz o que ele, na hora que, do jeito que, ninguém se mete. O dia que ele estava pregando um sermão, Pedro falou o que com ele? Aí, Jesus, tá dando ibope não, hein? A turma tá tudo indo embora. Maneira aí, maneira. Prega aí uma prosperidade, uns camelos 2.0 para a turma. Um negócio que dê ibope. Jesus olhou para Pedro e falou: aí, Pedrão, não está afim de ir também não. Vaza. Para, Pedro. Faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. É assim. Eu vi um caso muito interessante esses dias. Uma menina estava precisando de uma cura, lá no Rio, um tumor, que se crescesse 1 milímetro, ela morria. E ela fazendo uma campanha, foi repetir os exames. Os exames cresceram, o tumor cresceu 3 centímetros. E ela está lá, não sente nada, o tumor não saiu não, mas ela parou de sentir os sintomas. Está lá curadinha, pelo menos dos sintomas. E o tumor está lá crescendo, deixa ele crescer. Jesus falou: não vai morrer com esse tumor agora, não sei depois, também não sou obrigado a saber tudo, na verdade. Os planos são dele. Mas para pensar, ele faz o que ele quer. Pare de desanimar com aquilo que você está vivendo. Pare de ter uma visão negativa, pessimista de sua história. Só que Jesus disse: levanta-te. E ele fez o quê? Não dá. Já tentei. Levanta-te. Tu é doido. Mais doido que eu, que estou 38 anos. Levanta-te assim do nada. Quero ficar são, eu digo ninguém, só diz levanta-te. Como é que eu vou levantar? Não vou levantar. Não sei. O texto não diz que ninguém ajudou. Jesus falou: levanta-te. Ele, na mesma hora, meu filho, levantou. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama. Em algumas traduções diz: vai para a tua casa. Gosto dessa tradução. Que coisa chata, né? Para que Jesus mandou ele levar a cama para casa? Levanta-te! Foi embora. Não pega a cama, põe nas costas e leva para casa. Não sei se ele está preocupado com a limpeza urbana. Não queria sujar a situação. Bota a cama, eu gosto disso, bota a cama e vai para... Por quê? Por que levar para casa a cama? Porque tem muita gente aí que por não levar a sua cama já esqueceu do que Jesus fez. Levar a cama para casa é ter na memória sempre ativa quem você era e quem você é, onde você estava e onde você está, como você estava vivendo e o rumo que Ele te deu. Eu conheço muita gente que já teve uma vida aí que Jesus curou e Ele não levou a cama. Acha que é o tal, ingratidão, vai embora, a cama tem que estar lá. A minha cama está lá em casa, está na minha lembrança. Eu não como chuchu, mas lá em casa tem. É minha vida difícil de onde eu vim. Hoje eu estou, viajo, prego, tal. Posso estar em qualquer lugar, mas eu lembro do chuchu. Quem é você? O menino do chuchu. O pastor Cláudio. Não sou o pastor Cláudio Duarte. Eu sou o pastor Cláudio Duarte para os outros. Para mim, eu sou o cara do chuchu. Veio na beira do rio, que Jesus olhou e falou: vou mudar a sua história, filho. Mas eu nunca esqueço do chuchu. As pessoas podem, confundir quem eu sou, mas eu não posso. Eu tenho que saber de onde vim e quem foi que me tirou de lá. Porque a vida pode me jogar de novo onde eu estava, se eu abandonar o companheiro de viagem que me fez ser bem sucedido. Nunca esqueça, querido, da sua cama. Não é? Esse dia eu fui pregar no evento, tinha uns cantores, pastor. O cantor, menino,
Tinha que ter 20 toalhas no quarto do cantor. O cara falou comigo, fulano, 20 toalhas, exigiu frutas. Eu falei, vocês deram? Ele falou, deu. Eu falei, por que eu não pedi? Caraca, vocês fizeram tudo isso pro cara? O cara é mais esperto que eu. Falei, vocês são os bobos. Esse gente esqueceu da cama, esqueceu quem era. Porque tem muita gente aí esquecendo de onde saiu. Não pode ter uma melhorazinha na vida que o narizinho, ao invés de ter um rei no coração, tem um rei na barriga. O rei está certo, só está no lugar errado. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua. Isso! E ele sai andando com a cama nas costas. Deve ter falado, ô caminha, reciprocidade. Tu me carregou tanto tempo, está na hora de eu dar uma voltinha contigo. Vai ele feliz da vida com a caminha, só que era sábado. Aí um judeuzinho legalista olharam ele andando com a cama e olharam e falavam assim, olha o cara com a cama. Não pode carregar a cama hoje não, né, gente? Pode não, é sábado, gente. Moisés, carregar a cama no sábado é 5 pontos na carteira de pedestre. Eles estão olhando para o lugar errado. Eles sabiam quem o cara era. Sabiam. Só que ao invés de olhar para o milagre que estava nas pernas, eles estão olhando para a cama. Porque tem muita gente que perdeu o foco e acha que Jesus não faz mais. Que as coisas não estão acontecendo. Elas estão acontecendo bem pertinho de você. Amplie sua visão. E aí alguém gritou, da cama! Aí ele parou com a cama e falou, qual é? Qual é a tradução minha, tá ok? Carioca. O que foi? A cama, não pode carregar a cama não, cara. Você é doido. Moisés escreveu, não sabe não? Lei. O sábado não carrega a cama, não faz nada. Aí ele foi lá com a cama nas costas e falou, o que foi? Falou, a cama, põe a cama no chão, não pode carregar. Aí disse, vou falar uma coisa para vocês. Lembra de mim? O cara lá do tanque, deitadinho, lascado, 38 anos. Ninguém fez nada por mim não, nesses 38 anos. O Moisésinho escreveu, mas não me curou. O Abraãozinho é o pai da fé, mas nunca fez nada por mim. O Davi matou gigante, mas nem empurrou a cadeira de roda. Mas eu estava lá na beira do tanque, só tinha um restinho de esperança. Quando se aproximou o homem e disse, levanta-te, eu fiquei assustado. E não é que eu levantei. E esse homem falou, toma a tua cama e vaza. Vai para a sua casa. Queria falar para vocês que eu estou carregando essa cama. Não é à toa. Eu estou carregando essa cama porque o homem que mudou a história da minha vida me mandou carregar. Então eu não quero saber a cultura de vocês, o sistema de vocês, o que vocês acreditam. Eu não estou aqui para servir o modismo, nem a história que vocês estão querendo implantar. Eu estou aqui para obedecer aquele que me fez andar. Aquele que mudou a história da minha vida. Então eu vou e carrego a cama. Se ele mandasse levar a geladeira, o micro-ondas, a televisão, eu botava a mudança toda nas costas. Esse é o segredo. E ele vai andando. E alguém perguntou para ele, quem te curou? Ele falou assim, rapaz, eu fiquei tão, eu nem sei. Quando ele falou, levanta-te, vai, eu fui. E o pessoal falou, mas ele não pode ter te curado, hoje é sábado. E ele disse, o que você está querendo? Que eu volte lá para ele falar, paralítico. Só pode. Ele falou, não sei quem me curou, não sei. Ela falou, vaza, eu vazei, levei a cama, emocionado, nem agradeci. Só que depois dessas coisas ele vai para o templo. Vai no templo agradecer a Deus. Não ao tanque, mas a Deus. E quem é que vai lá no templo atrás dele? Jesus. Jesus chega no templo, sim, imagina ele ali, Jesus. Aí olhou, e você que falou, levanta-te. Jesus falou, foi eu mesmo, levanta-te. Você levantou, né, rapaz? Levou a cama para casa, para lá? Muito bem. Mas vim aqui te dar um conselho, filho. Não peca mais não, para não te acontecer coisa pior. O que é pior que ficar 38 anos doente? Passar a eternidade no inferno, né, gente? Lá tem clamor e ranger de dente. Se não tiver dente, vai ranger gengiva, mas vai ranger.
porque a situação lá é difícil, não é? O tanque só queria um encontro, Jesus queria um relacionamento. É isso que nós precisamos. Desista não, continue, persevere. Vai acontecer, uma hora vai acontecer. Amém? Feche seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Deixa eu orar. Tem alguém aqui que estava pensando em desistir mesmo? Ah, pastor, eu já estou cansado desse negócio. Estou querendo dar um bico já faz tantos anos. Fique de olhos fechados todos. Só aqueles que têm pensado em desistir de alguma coisa, de algum sonho, como nós cantamos as canções aqui. A história de Neemias falava de perseverança na construção do muro. Se tentaram matar os teus sonhos nas canções, pare para pensar. Se você tem perdido a esperança, se as coisas estão difíceis para você, Deus quer te impulsionar a não desistir, a prosseguir, a caminhar. Mesmo que as circunstâncias dizem não, digam não. O Senhor te dá forças para continuar. Se você precisa se fortalecer do Senhor para continuar encarando sua história, por mais difícil e desanimadora que ela seja, por mais que a leitura te passe uma mensagem negativa, continue. Se tem alguém desanimando, está na hora de ficar de pé, pois eu quero orar por você. Isso, fique de pé. Ah, pastor, não quero saber qual é o seu desânimo, qual é, o motivo. Talvez seja o tempo, a dificuldade, o dinheiro, sei, a enfermidade. Pai Santo e Poderoso, a Tua palavra nos impulsiona a irmos adiante, contrariando as expectativas, contrariando a leitura que muitas vezes nos informa corretamente que as coisas não vão fluir, que não vão dar certo. Mas nem sempre a realidade pode definir o nosso fim, pois nossa vida está nas Tuas mãos. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso esperamos em Ti, em alguém que quer conosco mais do que um momento, mais do que uma cura, do que uma porta aberta, mas quer nos ver nos Teus caminhos, na obediência. Quer se apresentar e dizer que tem algo muito maior para nos oferecer do que as coisas desta terra, que tem um reino preparado, que supera todas as nossas expectativas e que é maior do que todos os nossos desafios. Muito obrigado, Senhor. Fortalece os nossos irmãos que hoje podem estar se sentindo sozinhos, desamparados, que hoje podem estar sentindo que ninguém tem se importado com a dor que eles sentem. Ainda que homem algum se importe, a nossa dor não passa despercebida aos Teus olhos. Por isso, Senhor, consola, fortalece, anima, pois em breve Teus filhos verão que a vitória chegou, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome